curso de administração da Universidade Federal do Piauí, Polo de Oeiras, e traz como tema as potencialidades e desafios para o administrador na contemporaneidade, por meio de uma análise do mercado de trabalho realizado na cidade de Oeiras. Este minicurso será conduzido por mim, Denilson Carvalho, e pelos acadêmicos Jader Evangelista e Paulo Jones. Nesta noite também contamos com a presença do nosso professor Carlos Eduardo, que durante todo o processo de preparação, estudo, análise, divulgação, esteve conosco, ajudando e apoiando e direcionando os trabalhos a serem realizados. Agradecemos também a vocês que estão na sala virtual. A presença de cada um de vocês é de extrema valia para nós. Esse trabalho partiu do pressuposto que é preciso para o administrador compreender com exatidão sua área de atuação para que nela possa se inserir com eficácia e é fundamentado nos seguintes conceitos: mercado de trabalho para administrador e especificidades do trabalho administrativo no contexto atual. Pode passar o slide, professor. Realidade versus expectativa. O mercado de trabalho para administrador tem sido percebido no Brasil como fértil e rentável. Ao ingressar no curso superior de administração, esses requisitos representam um peso considerável na escolha do curso. No entanto, nem sempre as expectativas se concretizam quando os alunos concluem, seja pelo número insuficiente de empresas, seja pelo desencadeamento dos novos administradores em relação às especificidades da área. Pode passar o slide, professor. Os desafios da administração. Soma todo esse contexto os desafios para o administrador no mercado atual, que exige sua qualificação e a competência de adaptar-se a várias situações como a globalização, tecnologia intensiva, ecologia, qualidade de vida, defesa do consumidor, foco no cliente, redução da hierarquia, multidisciplinaridade e sobre cada um destes pontos, agir de forma a fomentar o lucro para a instituição que ele emprega. Pode passar o slide, professor. Criatividade. Até porque com o aumento das instituições de ensino, aumentam as exigências do mercado na qualificação dos profissionais na hora da contratação, cobrando deste profissional criatividade, vontade de aprender, raciocínio lógico, analítico e crítico. Dessa forma, essa percepção de exigências é importante para o administrador na medida em que abrange o horizonte de compreensão sobre o mercado de trabalho. Esta compreensão tem um parâmetro bem definido pela globalização que influencia profundamente o trabalho do administrador e, por esta razão, o profissional desejado pelo mercado é aquele que consegue ser proativo, criativo, adaptável a situações de crise, versátil e de raciocínio lógico, sem falar no domínio de uma língua estrangeira, em sua maioria o inglês, e o amplo conhecimento do mundo. Desempenhar a função de administrador no Brasil significa planejar estratégias e gerenciar uma rotina de uma empresa. Pode passar o slide, professor. Para que haja nada, a tarefa da administração consiste em interpretar os objetivos propostos pela organização e traduzi-los em ação empresarial por meio de um planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos da melhor maneira possível. A interpretação que o autor faz referência é uma das características indispensáveis para a execução de um bom trabalho, pois ela permite fazer a leitura do que a organização necessita e, dessa forma, consegue entregar o produto desejado se realizar a interpretação mediante planejamento plausível. No entanto, quando assim não age, percebe-se a falha em efetivar o poder da competência e prejudica o crescimento do seu trabalho, pois, como afirma Senge, as organizações só aprendem por meio de indivíduos que aprendem.
A aprendizagem individual não garante a aprendizagem organizacional. Entretanto, sem ela, a aprendizagem organizacional não ocorre. Esta compreensão pode ser adquirida nas categorias das universidades ou na aplicabilidade do trabalho, na aplicabilidade diária. No entanto, é preciso entender que a formação acadêmica não é o único requisito para a construção de um bom profissional. Se ele não buscar se atualizar, não tiver interesse de colocar em prática toda a teoria aprendida, não perceber as constantes mudanças do mercado trabalhista, e nestas mudanças a necessidade de adaptação, ele dificilmente conseguirá executar com competência o que propôs a fazer. Neste sentido, é necessário ao administrador... pode passar o slide, professor. Nesse sentido, é necessário ao administrador agir segundo os princípios éticos, morais e legais cívicos, pesquisar, analisar, planejar, implantar, coordenar e avaliar as organizações públicas e sociais, sempre considerando o valor do trabalho coletivo e a promoção dos seres humanos. Enfrentar desafios e peculiaridades locorregionais no próprio mercado de trabalho, considerando a função social que deve exercer. Atuar como administrador em organizações públicas e sociais, bem como em organizações empresariais que executam ações sociais ambientais responsáveis, envolvendo-se com decisões, estratégias e desafios. A citação em tela reforça que não basta apenas o diploma, é preciso desenvolver atitudes positivas e proativas em frente aos desafios que surgirão. É preciso índole que considere o caráter individual e coletivo. É preciso conhecer o contexto econômico, social e as potencialidades locais sobre esses indicativos. E o nosso amigo Jader vai discorrer agora esses pontos, esses principais pontos. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando na realização desse trabalho. No início da fala do companheiro Denilson Carvalho, foi observado que foi discutida a área da administração como um campo fértil e rentável. Pode passar, Pedro. Eu já estou falando aqui das contas. Ei, Jader. Senhor. Está bem baixinho. Não sei se é porque está longe do microfone. Tá escutando? Melhorou agora? Ah, agora melhorou. Acho que deve ser o fone aqui. Vou ficar assim. Pronto. Vou reiniciar a fala. Como eu ia falando... Não, pode passar isso aí. No início da fala do companheiro Denilson, foi discutido a área da administração como um campo fértil e rentável. Fértil por possibilitar o desempenho de funções variadas em todos os segmentos do mercado de trabalho, podendo o diplomado optar por prestar seus serviços e desenvolver o seu labor de maneira autônoma. E rentável, pois dependendo da atuação e do poder de compra e venda da empresa em que trabalha, ou no caso o trabalhador autônomo, ele desenvolve diversas formas de trabalho, que é possível adquirir estabilidade financeira em um tempo razoável. Pode passar, professor. Compreender o ingresso do administrador no mercado de trabalho requer, antes de tudo, entender o que vem a ser mercado de trabalho. Que neste centro é possível afirmar que o mercado de trabalho onde os empregadores procuram os seus funcionários e onde os funcionários procuram empregos. O mercado de trabalho não é um lugar físico, mas um conceito que demonstra a competição e interação entre diferentes forças de trabalho e pode crescer ou encolher, depende da demanda do trabalho e da oferta disponível de trabalhadores na economia em geral. Isso suscita uma reflexão muito importante. E ao afirmar que o empregador procura um funcionário, é preciso ter em mente que não basta ter um diploma para conseguir se inserir no mercado de trabalho, pois a procura do empregador requer do futuro funcionário habilidades e competências compatíveis com o tamanho da empresa e os objetivos em que
ela quer alcançar. E para tanto focar nas novas exigências do mercado é uma necessidade. Ou seja, ele tem que ter diversas competências e habilidades. Passa, professor. A gente vai falar aqui um pouco agora, vou falar um pouco aqui das novas exigências do mercado de trabalho. E o mercado a cada dia vem se atualizando e buscando novas habilidades dos funcionários. Como podemos observar, uma das exigências é a criatividade, que nada mais é do que resolver problemas de uma maneira diferente e inovadora. É esse o diferencial que as empresas procuram encontrar no meio desse extenso mercado. Para elas, não basta ter talento e é preciso não basta ter talento, é preciso focá-lo. Não há dúvidas que existem pessoas que são naturalmente mais criativas do que outras, ou seja, isso é meio que um dom natural. Tem pessoas que são mais desenroladas e outras que já têm outras habilidades em outras áreas, mas que também conseguem resolver os problemas. Algumas são do tipo que esperam por soluções e não por irem em busca das soluções, e acabam se tornando um pouco mais competitivas e sem grande chance no mercado de trabalho, pois elas são meio que acomodadas. É claro que consideramos o fato que há certos fatores que impedem as pessoas que impedem as pessoas de serem um pouco mais criativas. Como exemplo, a rotina, que pode tornar o homem meio que semelhante a uma máquina por conta do trabalho repetitivo. Decisões precipitadas, impedindo uma segunda resposta que traga uma melhor alternativa. O segmento de normas, onde muitas vezes para criar precisamos quebrar padrões e construir outros novos. E também o medo de errar, que é onde as pessoas não sabem que o erro deve ser visto como um subproduto necessário para a criação. Tudo que a gente vai fazer hoje a gente está sujeito a erros, então a gente tem que tentar desenvolver da melhor forma possível, sendo que você está correndo um grande risco de também errar. E nesse contexto, o grande segredo da criatividade é saber se concentrar. Daí para frente é sentar e trabalhar. É muito importante manter-se bem informado, ler jornais, revistas, livros, ir ao cinema, a exposições, shows, pois é a partir daí que tiramos elementos para fazer o nosso trabalho, conseguindo descobrir o que é criativo e o que não é. Ou seja, é preciso encontrar soluções que funcionem. Outro fator são as atitudes com disposição marcada pela capacidade de estar sempre alerta, disposto e disponível para as mais diferentes tarefas, sem ninguém mandar. Ou seja, não precisa esperar o patrão mandar. A pessoa tem que ela mesma tomar a atitude correta e executar, não ser acomodada. Pessoas muito dispostas são cada vez mais essenciais, pois têm a capacidade de trabalho redobrada e não desanimam facilmente. E serve também de exemplo para pessoas que as rodeiam, pois elas são extremamente esforçadas e é aquela coisa, quando a pessoa está conseguindo desempenhar o seu papel correto, as pessoas crescem o olho. E outra é a pontualidade que cada vez é mais valorizada, que trata-se de um respeito e comprometimento com os demais. Ou seja, ser pontual não significa só chegar no horário, mas cumprir os prazos ou negociá-los previamente. Implica também dar um retorno a um e-mail, telefonema, quaisquer solicitação que alguém busca para ele de maneira ágil, não esperar. Outra atitude de determinação é aprender, estudar, pesquisar, procurar alternativas e soluções para os problemas e desafios, isso de cada vez mais rápida, e é isso. Há também há pessoas que conseguem resolver situações difíceis pelo estudo de casos solucionados por outros indivíduos. No caso, ele aprende a partir do problema de outros. Outra atitude é a proatividade. Um profissional proativo está sempre se antecipando aos acontecimentos. Ele está sempre de olho no que pode acontecer e o que não pode acontecer. Dessa forma, ele vai estar um passo à frente, fazendo planos de como agir no futuro, baseado em uma análise racional do presente, identificando e selecionando alternativas para diferentes cenários.
Pessoas assim resolvem os desafios antes de se transformarem em problemas. Este é são os funcionários que eu acho que todo patrão quer ter. Pode passar, professor. Diferencial do mercado. É preciso considerar que há disposição no mercado, vários profissionais qualificados para estas vagas. O que quer dizer que para se adequar ao diferencial de mercado, é necessário compreender a importância da competência marcada pela habilidade comportamental, capacidade de resolver problemas, simplificar e otimizar informações, ter flexibilidade cognitiva. Soma-se a essas competências a capacidade de adaptação, que na prática significa que o profissional não deve ficar tentando resistir a mudanças, ou seja, ele tem que se adequar a elas, não tentar mudá-las. E pelo contrário, é saber, parece que a pessoa deve abraçar, ter uma postura otimista e bastante resiliente. Um profissional com esse perfil costuma buscar soluções criativas para problemas e os desafios que surgem no local de trabalho. Não só aceitar o problema. Aí eu chamo a atenção de vocês, neste momento, para o fato que é preciso saber também que pensar no mercado de trabalho como um espaço de emprego pode ser um problema para quem quer se inserir nele. Isto é, ao perceber que o mercado como um espaço físico, há uma tendência de moldar-se a esse espaço de maneira restrita. Se por outro lado o administrador entender o mercado de trabalho como um conceito, ele tende a manter-se aberto às percepções e mudanças deste mercado. E é por esta razão que há chances maiores de adaptação. É preciso ter a dimensão correta da importância da competência, seja para a adaptação, seja para a apropriação de saberes, ou seja, para a realização do trabalho principalmente. Dar tanta importância à competência quando se pensa em conseguir um emprego é uma das grandes exigências do mercado, que requer mão de obra qualificada, capaz de impulsionar o serviço, o que demonstra uma alteração substancial no requisito de contratação de mão de obra, quando anteriormente era preciso apenas a qualificação. O modelo industrial de administrar do século XX, que exigia do trabalhador apenas a capacidade de execução precisa, foi importante para a época. Porém, com o passar do tempo, mudou-se a noção de qualificação para a noção de competências, na qual se privilegiam as qualificações tácitas, em que a competência é um saber agir responsável, que é reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades no contexto profissional determinado. A preocupação central da administração diz respeito atualmente ao desempenho organizacional. Embora esta tenha diversas interpretações, no caso eficiência, eficácia, produtividade, satisfação das pessoas, sobrevivência da organização e, mais recentemente, a qualidade, que é o mais importante. Os fundamentos do que hoje se considera como ciência da administração vêm sendo desenvolvidos desde o início do século XX, visando entender estas questões básicas, pois é importante discutir a importância do desempenho organizacional não como uma ação da empresa, mas como resultado de várias ações positivas de um coletivo que foram executadas como um individual, mediante a competência e a habilidade de cada funcionário que a compõe. Nesse sentido, vale diferenciar a eficácia por um aparato do coletivo, e que aponta o crescimento de empreendimento de eficiência, que é individual e diz respeito especificamente à capacidade de cada um conseguir executar como competência suas atribuições. Dito isto, é chegada a hora... Pode passar, professor. Dito isto, é chegada a hora de analisarmos o contexto mercadológico do município de Oeiras. E quem fará a análise desse contexto mercadológico do município de Oeiras é o nosso companheiro de equipe aí, Paulo Jones. Obrigado e boa noite.
passar. Valeu. E Paulo, tá desligado teu microfone. Ah, Boa noite ao professor Carlos Eduardo. Boa noite à professora Cristiane. Boa noite à coordenação da Universidade Federal do Piauí. Boa noite a todos e a todas. Bem, eu sou Paulo Jones, acadêmico do curso de administração, e assim como os colegas Denilson e Jada, estou aqui esta noite para tecer diálogos e reflexões acerca das potencialidades e desafios para o administrador na contemporaneidade. O Denilson trouxe no início desta noite os principais conceitos que norteiam o trabalho do administrador. A fala do Jada contemplou o mercado de trabalho na atualidade. Pois bem, iniciamos agora uma conversa sobre o mercado de trabalho para o administrador em nossa cidade, a primeira capital do Piauí, Oeiras. A base para esta conversa será a pesquisa que eu realizei entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, que teve como público-alvo administradores que concluíram sua graduação entre os anos de 2015 e 2019, estabelecendo assim um corte temporal de 4 anos. Outro critério é que, além do período de conclusão da graduação, que tivesse inserido no mercado de trabalho na cidade de Oeiras, Piauí, exercendo a função de administrador, e assim vamos conversar sobre a visão de 8 administradores que nos farão refletir sobre o mercado de trabalho oeirense. Confesso para vocês que fazer esse trabalho em um período de pandemia não foi fácil, pois sou adepto da conversa presencial, mas busquei ao longo da construção da pesquisa cumprir todas as medidas de segurança, preservando assim a mim e aos 8 administradores. Dessa forma, para registro dos dados coletados, optou-se pelo uso do questionário elaborado e respondido via Google Meet, e que constava de 8 questionamentos de forma a possibilitar a percepção da diversidade de opiniões, bem como a construção de análise imagética por meio de elaboração de gráficos a partir dos dados obtidos. Professor, se alguém me perguntasse por que você não escolheu a entrevista que seria mais prática, aí, na verdade, eu até considerei utilizar como instrumento a entrevista, porém, considerando que o questionário impossibilitaria atingir maior número de pessoas simultaneamente, me daria respostas mais exatas, além de dar mais tempo para a reflexão do administrador sobre as respostas a serem dadas, podendo fazer isso no horário que lhe fosse mais conveniente. Achei que naquele momento era a minha melhor alternativa. Sobre o método escolhido, optei pelo dialético, e sua escolha deu-se pelo fato de que, a partir dele, é possível perceber as contradições internas da realidade conhecida. Uma vez que, como diz Bate, só a dialética pode resolver a contradição aparente entre a unicidade e a pluralidade da significação. Pessoal, discutir esta unidade foi uma das prioridades da metodologia escolhida, uma vez que a contratação permite lançar olhar a compreensões
diferentes de um determinado tema. Quando isso ocorre, tem-se a possibilidade de abranger horizontes que até então eram desconhecidos e, a partir dele, interagir discursivamente. Sobre a dialética, Kozik diz que ela trata da coisa em si, mas a coisa em si não é uma coisa qualquer. Na verdade, não é mesmo uma coisa. A coisa em si, de que se trata a filosofia, é o homem e o seu lugar no universo, ou a totalidade do mundo revelado pelo homem na história e o homem que existe na totalidade do mundo. Difícil de entender, né? Pois vamos falar um pouco sobre o que diz Kozik. Afinal, precisamos saber o contexto dialético e produção da pesquisa para validar o resultado da mesma. A fala de Kozik, ao chamar a atenção para o homem a partir do seu lugar de fala, de percepção e construção do conceito, é importante para este trabalho, pois é essa diversidade que enriquece a discussão. Bom falarmos bastante sobre a dialética e a forma de construção e aplicação da pesquisa, mas ainda não conhecemos o local de estudo. Vamos conversar um pouco sobre Coelhos. Colocar na tela o slide, professor, por favor. É esse que estava, professor, Coelhos, né? E está representando aí a matriz, né? A catedral. Esse? Isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Esse da colonização portuguesa, nossa cidade, no Piauí. A cidade de Oeiras teve seu surgimento motivado pela criação bovina, né? Foi capital do Piauí por 92 anos, até que em 1852 a capital foi transferida para Teresina. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ao qual eu participei dessas pesquisas, tenho uma satisfação enorme de dizer para vocês que trabalhei durante 3 anos através de concurso público temporário, onde adquiri bastante conhecimento. Está saindo o resultado agora das pesquisas que a gente fez, né? Sua população estimada em 2018 era de 36.971 habitantes, nossa cidade de Oeiras. O comércio representa a principal fonte de renda do município. Oeiras é o principal centro comercial do Vale do Rio Canindé, articulando uma região de mais de 100 mil pessoas que fazem o setor de comércio oeirense se dinamizar, né? Dizer que o Oeiras é só isso seria muito injusto, né? Mas temos uma pesquisa para compartilhar, então vamos a ela, né? A análise dos dados da pesquisa parte do princípio de que é necessário analisar as evidências coletadas para que a compreensão seja passível de discussão e esta possa gerar uma reflexão temática que permita ao pesquisador responder à sua problematização inicial. Dessa forma, como mencionado no início da minha fala, a pesquisa foi aplicada a 8 administradores que atuam em empresas de segmentos diversos, como móveis e vestuário, temperos e embalagens, distribuidora de alimentos, supermercado e frigorífico, pizzaria, provedora de internet, ótica. A escolha desses empreendimentos teve como meta alcançar o máximo possível dos setores comerciais existentes na cidade. E, dessa forma, poder traçar uma linha de análise que pudesse contemplar com maior alcance o mercado de trabalho fora analisado, esse questionamento levantado foi
Se na empresa em que trabalham existem outros funcionários formados na área de administração, na área de administração. Como resposta, tem-se o seguinte gráfico. Gráfico 1, professor. Por favor. O gráfico 1 mostra que o intuito desse questionamento era perceber como o mercado de Oeiras absorve os administradores da região, e pelo gráfico é possível perceber que a diferença entre os números não é tão grande. Das 11 empresas, 6 não possuem outro funcionário formado em administração em nenhuma outra função, e 5 possuem outros administradores em seu quadro de funcionários. Todos os anos, Oeiras recebe uma quantidade considerável de administradores recém-formados. Muitos deles atuam no município em outras funções, que não são as de sua formação, né? Tal cenário gera considerações que precisam ser refletidas. Inicialmente, tem-se o problema da adaptação, pois em muitas situações, por não se encontrar espaço de trabalho na sua área, o administrador passa a ocupar funções diversificadas, né? Em segundo, a empresa deixa de ter um quadro gerencial otimizado e utiliza o profissional em segmento, outros que não geram o mesmo impacto positivo financeiramente dos lucros da empresa, né? Que poderiam gerar se esse funcionário estivesse trabalhando na área e ao qual foi formado, né? É preciso considerar que entre muitas funções do administrador, também lhe cabe, de acordo com o NUNES, o planejamento, a organização e o gerenciamento dos recursos financeiros, materiais e humanos de uma organização pública ou privada. E dessa forma, é imprescindível uma atuação integrada aos diversos setores da instituição. Quando a esse profissional é dada outras funções, a empresa pode perder na qualidade do acompanhamento gerencial e, por consequência, ter perdas em seus rendimentos financeiros. Para contemplar o questionamento realizado, buscou saber se os administradores que trabalham na empresa exercem função na sua área de formação ou não. A representação quantitativa segue abaixo, né? Bom, aí no slide 2 vai mostrar, né? Slide 2, professor. Slide 2, é possível perceber, a partir de tal gráfico, que na maioria das empresas entrevistadas, grande parcela dos administradores está empregada em funções ligadas diretamente à sua área de atuação. Nesse sentido, tem-se a presença de um dado positivo para esta pesquisa, que é a inserção do profissional em sua área específica. Para tal, pode-se vislumbrar como positivo o fato de, no município, o administrador conseguir atuar. Por outro lado, ainda se tem uma parcela que não conseguiu tal inserção. E esta realidade também precisa ser pontuada, principalmente os motivos que impedem que isso aconteça, né? Considerar o tamanho das empresas oeirenses, a disponibilização das vagas em cada uma delas, a forma de adaptação do administrador à função, sua identificação com a área, o retorno financeiro é essencial quando se pensa em entender os motivos pelos quais os administradores não conseguem atuar em sua área.
Próximo slide aí, professor, por favor. A tabela 1 é a área de atuação, né? Sobre a área de atuação de cada profissional, é possível considerar que quando uma empresa entende a importância de abordar aspectos específicos de gerenciamento de suas atividades, ela tem uma possibilidade considerável de aumentar seu poder aquisitivo. Um exemplo é a preocupação com a pós-venda. Pois é nela que está centrada todas as ações destinadas a manter um relacionamento duradouro e satisfatório com qualquer prospecto. Se tornou um cliente, né? Oferecendo um atendimento de alta qualidade, focado em atender às suas necessidades, visando a fidelização e a lealdade do cliente. Para realizar tal função, é imprescindível o conhecimento acadêmico e mundo, de informatização de técnicas de acompanhamento de clientes frente às suas necessidades e, para tanto, o profissional precisa ter a habilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no espaço acadêmico, adaptando a realidade do mercado. O que tange a recuperação de crédito, ela é um dos aspectos primordiais para assegurar o capital de giro e a manutenção da clientela, né? É difícil imaginar como uma empresa conseguiria sobreviver sem receber os lucros da prestação de seu serviço. No caso das empresas observadas, somente uma possui um administrador nesta área. O profissional que desempenha tal função precisa ter ciência de que sempre que há concessão de crédito, há risco de perda, né? Ao se pensar neste risco, está sendo analisada a probabilidade de o cliente não cumprir com seu compromisso no vencimento. As perdas com devedores duvidosos afetam o setor financeiro, que depende da velocidade do recebimento das vendas para a renovação dos estoques. Por outro lado, o giro das mercadorias favorece as empresas com o aparecimento de melhores lucros a partir do controle da inadimplência. Dessa forma, como bem exemplifica Tavares, não há como considerar crescimento se os aspectos relativos ao crédito e cobrança não forem considerados numa perspectiva de análise, até mesmo porque a estratégia adotada para a empresa determinará se haverá a perda do cliente ou a manutenção do mesmo, né? Sobre a gerência de compras, tem-se entre as empresas entrevistadas somente uma com o administrador exercendo tal função. Segundo Almo, 1999, a função compras é responsável pelo estabelecimento do fluxo dos materiais na organização e pelo surgimento junto ao fornecedor e pela agilidade da entrega. Sobre ela, considera-se sua relevância de tocante à qualidade de estoque, relacionamento com os clientes, competitividade e sucesso da organização. Na função de gerência, tem-se 2 profissionais, mostrei no gráfico, né? Que executam nestas empresas. A gestão é compartilhada, onde cada um tem responsabilidades diferentes, né? Tal divisão permite a execução de ações com focos pontuais e a resolução de problemas com maior agilidade. Foi ainda inquirido sobre a maneira como o trabalho do administrador poderia influenciar no processo de organização da empresa.
teve-se como resposta a tabela seguinte. O próximo slide aí, professor. A tabela sobre a influência dos administradores na empresa. Sobre o perfil que o administrador deve possuir, assim os resultados ocorreram. Dessa maneira que os resultados ocorreram, viu? Gráfico 4, professor. É possível perceber que a maioria elegeu a liderança, 81,8%, o que é compreensível, pois quando se domina os saberes teóricos e consegue colocar em prática, articulando com sua equipe, as melhores estratégias para executar as ações necessárias por meio da liderança, há uma chance muito maior de obter êxito. Em segundo lugar, elegeu-se a ética com 54,5%, o que é equivalente a 6 empresas. Com relação aos demais 4 perfis citados, a quantidade de respostas foi similar, o que também se faz perceber que existe uma paridade na maneira como as empresas oeirenses consideram como requisitos necessários para um bom administrador. Sobre os motivos que levam a empresa a precisar dos serviços do administrador, assim tem-se as respostas. Gráfico 5, professor. Por favor. Dos 11 entrevistados, 8 responderam que o administrador favorece ao estabelecimento e cumprimento das metas que precisam ser alcançadas frente aos objetivos traçados. Em seguida, tem-se a percepção de sua importância pelo auxílio na tomada de decisões. Interessante observar a quantidade de respostas que teve o item referente ao auxílio do administrador, em virtude da carência de profissionais qualificados, pois dá uma ideia de que este profissional vai além de suas atribuições regulares para suprir carência de ações da empresa que deveriam ser executadas por profissionais de outras áreas. 3 respostas foram dadas também para os itens relativos ao crescimento econômico e à liderança de grupos, e ambas demonstram o caráter de segurança que este profissional passa para a empresa, bem como a percepção de que suas ações vão muito além de gerenciar, sobre manter os setores organizados. Somente 2 respostas foram atribuídas. Este questionamento é relevante para a discussão por possibilitar compreender como uma empresa percebe a figura do administrador, sua dimensão de atuação, os aspectos de formação e estrutura, sequenciando em um aparato de ideias que, em algumas situações, podem ir além da função específica. Para contemplar tal percepção, inquiriu-se sobre quais áreas das apresentadas seriam as de atuação do administrador. As respostas foram estas. Gráfico 6, professor. De maneira equivalente, os entrevistados percebem que as áreas de recursos financeiros, bem como as de produção e operação, são as que apresentam maiores quantidades de respostas. 6 ao total. A esta segue-se a área de recursos humanos, recursos mercadológicos e logística. Nenhuma empresa entendeu a análise de sistemas como área do administrador. Sobre este aspecto, cabe inferir a seguinte reflexão. Quando se pensa em sistema como rede, é possível compreender
que todos os aspectos da empresa estão nesse sistema e passam a ser geridos com foco nos dados oriundos desse. E desta forma, não há como o profissional de administração executar seu trabalho sem o sistema, pois, embora não seja a área de atuação direta, é quem fornece os dados necessários para o exercício do labor do administrador. Chega-se então ao momento em que se questiona-se o mercado de trabalho no município Oeiras é próprio e tem-se a seguinte resposta. Vamos ver aí no gráfico 7. Este gráfico é um dos mais importantes para a compreensão da temática levantada. Ele reflete a maneira como o próprio administrador vê a cidade em que trabalha e parte de uma reflexão que se estendeu ao longo de todo o processo de resposta das entrevistas. Considerar Oeiras como uma cidade que favorece o trabalho do administrador também significa que o mercado de trabalho está aberto para este profissional. É possível afirmar, ao término desta pesquisa, que o mercado de trabalho da cidade de Oeiras oferece boas condições para o exercício da profissão de administrador, considerando todos os aportes que aqui foram analisados e discutidos, bem como as respostas dadas mediante questionário, tem-se as seguintes conclusões. Embora o município seja pequeno em seus empreendimentos comerciais, há a presença do administrador exercendo as funções inerentes à sua área. Esta presença é marcante como suporte da empresa. A sua labuta diária, este profissional interage em todos os setores, tendo uma dimensão bem completa sobre a rotina, necessidades e potencialidades da empresa. Outra percepção é que estes profissionais são bem vistos e têm seu trabalho valorizado pelas empresas contratantes, o que permite afirmar que o mercado de trabalho oeirense não só está aberto para os administradores, como também reconhece seu valor e, dessa forma, transforma o ambiente de trabalho num local prazeroso que estimula o exercício da função. É válido enfatizar que algumas empresas chegam a ter em seu quadro de funcionários mais de um administrador, que só reforça a conclusão de que o mercado valoriza esse profissional e tem espaço de trabalho para aqueles que se dedicam ao cumprimento da função com afinco e zelo. Pessoal, estamos chegando na reta final desse mini curso, né? Nesse momento daremos início às respostas aos questionamentos feitos pelos participantes no chat, viu? Vamos responder as perguntas que estão no chat, viu? Convidamos agora o nosso professor Carlos Eduardo para fazer suas ponderações. Boa noite a todos e a todas. Muito bem. Gostei muito, pessoal. O que eu achei mais interessante, deixa eu abrir aqui a câmera, que vocês, eu não sei se foi intencionalmente, mas assim, de forma até interessante, usaram o método dedutivo, né? A partir de uma generalização, né? Lá do conceito da administração, o administrador como uma figura no universo das profissões, trazendo para o universo local de vocês aí em Oeiras, né? Bem interessante isso aí. Eu não lembro de ter falado isso para vocês, não. Acho que foi vocês mesmo que tiraram isso da cabeça mesmo. Legal. Outra coisa que eu gostei, assim, eu achei bem interessante, agradecendo primeiramente aqui aos participantes do curso, né?
quem não tem uma familiaridade com a administração já começa a simpatizar com o assunto, né? Quem sabe, né? Vai fazer algum curso técnico, né? Lembrando que a administração ela é muito participativa, ela é muito democrática, né? Você pode fazer estudando qualquer assunto. Certa vez, acho que no curso passado, acho que a moça que era filha da Marlene, né, fazendo medicina, estudando administração, não sei se era administração hospitalar, alguma coisa do gênero, né, voltado para a administração, que é um curso bem abrangente, né, ele abrange várias modalidades da ciência, né. E essa questão da dialética, né, da filosofia, né, a filosofia é a mãe de todas as ciências, né, e você utilizar essa contradição, né, da verdade, da contra-verdade, em busca de outra verdade, né? Isso foi bem interessante também, gostei muito. E, pessoal, quem tiver disposto a fazer algum questionamento, alguma dúvida, né? Lembrando que, posteriormente, quem se cadastrou no Cigarra vai ter esse momento de tira dúvidas, né? Vai ter os materiais lá no curso, lá no sistema, né? E aí a gente vai fazer uma mesa redonda com todos os participantes de todos os trabalhos, vai fazer uma saladona para a gente conversar, porque na verdade esse estágio que a gente está fazendo é basicamente trocar ideias, trocar informações, trocar conhecimento e partilhar com os demais pessoas da comunidade, né? Tanto que é um curso de extensão, né? O próprio nome já diz, né? É uma extensão dos muros da universidade, né? Apesar que nós já fazemos isso virtualmente, né? Mas, assim, o conceito de extensão, primeiramente pensado, foi abranger a extensão dos muros da universidade, ou seja, você devolver para a sociedade alguma forma o que ela lhe proporcionou. Vocês fazem um curso que é gratuito, entre aspas, mas é pago pela sociedade. Então, nada mais justo do que vocês retornarem para a sociedade o conhecimento, uma forma de capacitação, né? E é bem importante, né? E nós, como futuros administradores, é o que a gente pode fazer, né? Se a gente fosse da área da saúde, poderia atender o pessoal, fosse da odontologia, atendia lá os pacientes, né? Mas os nossos pacientes são de outras maneiras, né? E assim, pessoal, gostei muito, principalmente de vocês três, porque não é muito comum a gente ter esse contato. Vocês são mais dos grupos que vocês participavam, vocês ficavam mais retraídos. Mas, assim, é bem importante a gente soltar a voz e soltar a capacidade, que a gente vai precisar disso mais cedo ou mais tarde, né? Quando for fazer uma pós-graduação, quando for fazer um mestrado, você vai ter que desenvolver esse lado essa dicção, essa verborragia, né? E é bem interessante, legal mesmo. E deixa eu ver. Eu quero agradecer aqui a todos os participantes, de Floriano, de Inhuma, de Água Branca, de Teresina. Muito bom. Agradecer a todos. Né? Muito bom, gostei. Também a todos os participantes. E o espaço está aberto aí, a palavra está facultada aí para quem quiser se manifestar, quem quiser tirar alguma dúvida, né? O Paulo fez uma apresentação bem mais aprofundada de como é o mercado de trabalho para o administrador, especificamente com eles. Isso é muito importante, pessoal, porque um dos calcanhares de Aquiles da nossa profissão porque normalmente os donos de empresas não querem contratar um administrador, ou ele mesmo faz o curso, ou simplesmente ele toma de conta do negócio dele
empiricamente falando, né? Sem nenhum conhecimento mais específico, né? E às vezes a gente sabe que a gente passa esse tempo todo estudando, a gente tem noção de várias disciplinas, várias coisas que a gente pode aplicar na prática numa empresa. Buscando o quê? Buscando resultado, né? Resultado o quê? Lucro, né? O que a gente vive? A gente vive no sistema capitalista, né? E o que a gente busca, além do lucro, é o crescimento social também da empresa, a empresa interagindo com a sociedade, não só economicamente, mas também com ações, como eu posso dizer, responsabilidade social, né, que é o momento, né, a sustentabilidade, né? E é muito importante isso, né? Aproveitando alguma coisa aqui no chat, aqui, o Arlindo, né? Dando boa noite e uma honra participar do evento. Pessoal, vamos. A gente que, em nome dos alunos, eu, como professor deles, fico muito orgulhoso e honrado. Arlindo Nogueira, de Inhuma, da cidade de Inhuma. Pela participação de todos, né? Obrigado aí, Arlindo, pela participação, rapaz. Vamos ficar atentos aí, né, nos chamamentos aí para novas etapas do curso. Não fica só nisso aqui, né? Agora vai ter uma parte virtual lá no CIRA, né, que é o nosso sistema, onde vocês se cadastraram. Quem conseguiu, né? Quem teve essa façanha, né? Muitos tentaram, alguns conseguiram, outros não, né? Mas, assim, é importante que, ao final, terminando esse projeto, vai ter um certificado de, se não me engano, de 180 horas. Isso é bom, né? Importante, já serve como estímulo, né? E se alguém quiser se manifestar, algum colega, algo mais a declarar, né? A gente pode concluir por aqui, né? Essa parte, né? Isso. Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Parabéns aos meninos. Não esqueçam agora do relatório, viu? Até dia 24. Coloquem lá no relatório a lista dos participantes que vocês enviaram também, viu? Vocês sabem, né? De uma maneira lá que encaixe lá e dá beleza. Gostei muito. Uma grata surpresa, viu? Eu pouco conheci o Jader pouco fala pouquíssimo. Acho que no curso ele falou umas 2 vezes, foi muito. Mas é aquela história, o importante não é a quantidade, né? É a qualidade, né? Desenvolveu bem. Eu não tive a oportunidade de ver o TCC de vocês, né? Eu estava fazendo outras defesas, né? Fui convidado para outras defesas e não pude acompanhar, mas creio que deve ter sido bem proveitoso, né? Pois é, professor, foram pouquíssimas vezes que eu sou do mais calado da turma. Certo. Mas é assim mesmo, né? Pois, pessoal. Boa noite a todos e obrigado aí pela participação. Boa noite, meu muito obrigado a todos e a todas. Boa noite. Até os próximos. Tchau, tchau. Tchau.